E já temos teses de mestrados hoje, especialistas, mostrando que eles confundem socialização com cooperação. Que nas escolas o que existe às vezes é uma cooperação com o indivíduo com uma limitação, mas socialização não há. Dando um exemplo, o fato do menino não conseguir amarrar o sapato e vir um colega amarrar para ele, é uma cooperação. Não significa que houve socialização, porque socialização é estabelecer vínculos. É você ter vínculo. Igual eu, Beatriz, temos, igual eu, Maria do Carmo, temos, nós temos vínculo. Isso é socialização. É sentir a vontade. O relato das pessoas com deficiência intelectual, principalmente, é a área que eu domino mais. E a gente faz fórum permanente de autodefensores nas escolas. A socialização não é feita dentro da escola comum. Os pais, e eles dizem, chegando ao ponto de dizer assim, eu não encontro ninguém nem para dançar quadrilha comigo na escola. Teve um pai que fez um relato para nós, de classe média, eu investi duramente na minha filha na educação inclusiva. Quando ela fez 15 anos, eu fiz uma baita de uma festa. Não foi um colega da sala dela. Síndrome de Down, uma mocinha. Então, por exemplo, justificar a inclusão só pela socialização, ela hoje já é questionada. E não é o papel da escola socializar, ela não é centro de convivência. O papel da escola é ensinar. Nós temos que entrar de um jeito e sair de outro jeito. Não é? Então, a justificativa da inclusão só pela socialização é pequena, é pouco. Nosso desafio é bem maior do que esse. É aprendizado. Mas aí a gente escuta pessoas incluídas que o próprio professor diz assim, preocupa não, você não vai tomar bomba. E ele, quando vai para lá, ele que já foi discriminado, ele entendeu que o dia que ele fosse lá, ele ia aprender muito. A expectativa do deficiente que chega na escola inclusiva é maior do que um aluno sem deficiência. Ele é maior. Então, olha como é que é perigoso essa frustração. E não tem nada pior para esse indivíduo o fracasso e o retorno, ter que voltar. Isso é cruel. Nós temos estados inteiros que não foram igual Minas Gerais, porque o mineiro é prudente, felizmente, ele vai dando passo a passo, que partiram para a radicalização da educação inclusiva. Hoje, promotores do Ministério Público sentaram com as APAES pedindo para voltar ao sistema, porque eles não estão sabendo lidar na ponta com as dificuldades enfrentadas, professora Edomar. Você vê, tem estados que vão pelo canto da sereia, porque alguém lá definiu que é lindo e maravilhoso, politicamente correto, né? E embarcaram nisso. Hoje os problemas são tão volumosos que as famílias estão indo atrás para poder pedir a volta. Porque teve estado que resolveu fechar a escola especial, não conveniar mais com as escolas especiais, não é fechar, né, porque não tem esse poder, não conveniar. Então ficou inviável funcionar. E isso é pior, isso é cruel, porque você não construiu um caminho sólido, você só consolidou a visão negativa de que ele era incapaz de estar. Isso é muito perigoso. E a expectativa deles é para o aprendizado. Por isso que todas essas variáveis aí, a gente tem que considerá-las. E por último, que meu tempo já acabou, porque vai ter perguntas e debates, eu queria também dizer um pouquinho para fechar nessa questão do politicamente correto.
alguns sociólogos hoje têm questionado essa visão da geração politicamente correta, onde ninguém quer discordar daquilo que é politicamente correto. E no caso da inclusão, não da questão da deficiência exclusivamente, principalmente da população pobre, eles mostram para a gente que, e no caso do deficiente, se nós radicalizarmos e acharmos que a escola comum dá conta de todos, e que nós vamos obrigar a matrícula de todos os deficientes na escola comum, se no início da minha fala eu falei que dar visibilidade a eles é justamente garantir a matrícula, agora eu vou colocar um outro olhar e uma outra visão que contrapõe a essa. Quando você dilui as pessoas com deficiência dentro do sistema, e se a gente não tiver cuidado com isso, nós vamos provocar a invisibilidade deles, porque nós não vamos vê-lo na necessidade, elevade-se, e ele não tem mais para onde voltar. E o risco do politicamente correto é a gente dar invisibilidade às necessidades. Isso é um risco que nós corremos. Porque aí fica luta isolada. É o indivíduo sozinho. Semana passada, uma mãe me liga, no meu gabinete em Brasília, de Araguari, que tem uma filha cega, me pedindo, pelo amor de Deus, para poder ajudar a filha a manter-se na escola. Por quê? Ela não conseguiu os apoios que ela precisa. A escola fala que não tem condições de atender essas necessidades. A mãe até, acho que ela está até muito exigente, ela quer que a sua filha cega tenha um professor de apoio permanentemente ao lado dela. Entendi que ela está ainda num sofrimento muito grande, a mãe, enquanto aceitação das próprias dificuldades que a filha tem que enfrentar. A mãe não consegue ser aquele apoio sereno para a filha na sua necessidade. E ficou 1h30, no final eu virei para ela e falei assim, querida, você precisa de um profissional para te ajudar, você vê, nós estamos aqui em terapia, eu estou tentando te apoiar para perceber isso aí, né? Então, assim, quando eu cito esse exemplo, é a questão do sistema dar condições de dar resposta necessária aos casos individualizados. E se você realmente dilui de tal forma, a invisibilidade, às vezes, não consegue fazer com que a gente atenda às necessidades desses indivíduos. Então, não vamos fazer com que a inclusão escolar caminhe para a invisibilidade da pessoa com deficiência e que ele sozinho tem que dar conta de suprir essas necessidades. Que o sistema não chega junto, e essa geração passa. Ela logo, logo já superou a sua idade cronológica para estar dentro daquele sistema, né? E aí, as escolas especiais têm que estar muito juntas, para que essa invisibilidade não aconteça, porque ela é defensora de direitos. São as entidades e as organizações que têm que continuar, né, professora Guiomar, trabalhando na identificação desses problemas, porque para a família, uma família pobre, que não teve acesso à educação, que não tem informação, que não conhece a legislação, que já emocionalmente está abalada e afetada pelas questões do seu próprio filho, ela precisa ter as retaguardas dos movimentos organizados no sentido de não dar invisibilidade. Por mais que a inclusão queira, e a gente quer, que as pessoas não sejam percebidas pelas suas limitações, nós não podemos correr o risco da invisibilidade ser traiçoeira com esses indivíduos de tal forma que ele evade-se, some do processo, e depois a gente não consegue dar para ele a condição que ele precisa, inclusive do aprendizado.